Estamos ao vivo mais uma vez. Deixa eu até avisar aqui, ó, os guris aqui dizendo que eu voltei. Voltamos com a live, né? Uma live seguida da outra. A gente estava com uma live com o professor Guilherme Freire, com o Hugo. Ó, o Hugo já voltou aqui, cara. Com o professor Varela. E aí a gente já vai engatar uma outra aqui, uma live maravilhosa que tenho certeza que será. Grande Hugão, Hugo cheio de Quanto equipamento tempo? novo. Cara, que experiência legal. Eu sei que é corrido para todo mundo, né? Mas é legal essa coisa de a gente fazer uma live seguida da outra, assim, com temas. Massa. Pô, massa, cara. Não, e A tem gente uma coisa nem. que eu tava afim de falar na primeira live, que eu falei assim, não, isso tem mais a ver com a segunda, vou deixar para falar depois. Pá! Ô, Hugo, tu tirou agora palavras da minha boca. Isso acontece mesmo, porque, como a gente estava falando no final da outra live, é tudo. Cara, tá dentro da mesma roda, tá dentro da mesma esfera. Esse Eu ia falar, trabalho que a gente faz aqui, pô, a gente fez no evento passado, né, das Carmelitas. A gente falava de Terezinha, de Teresa, de Edith Stein, né, Teresa Benedita da Cruz. Daqui a pouco São João da Cruz. É muito interessante como a vida humana e as narrativas e as histórias, elas são assim influenciadas pelas coisas boas, né? O bem realmente é uma coisa contagiante, de fato, né? E a gente então tem vontade de falar de uma coisa, de um tema que parece mais adequado agora, não, mas eu acho que é melhor depois, porque aquele outro tema também chama esse comentário. Isso é muito, muito, muito legal. Ó, o Sérgio apareceu aí, cara. Vou chamar ele aqui. grande. Pô, cara, Alô, boa noite. grande Sérgio. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito privilégio da nossa parte, né? Aí sai o Guilherme Freire, entra Entra o o Sérgio Varela. Rezende. Não, é tipo Flamengo, cara. O Flamengo, quando ele tira como é que é o nome? O Gabigol, ele bota o Arrascaeta, ele bota o Pedro. É uma coisa impressionante, cara. É, o que a gente está fazendo hoje aqui, eu tô me sentindo o Renato Gaúcho treinando o Flamengo. Tá sentindo, como é que é o nome daquele técnico que fez sucesso? O, Jorge Jesus? o Jorge Jesus, cara. Não, porque Bondade agora demais. entrou o Sérgio Rezende, saiu o Guilherme, o pessoal pensou assim, bah, saiu o craque. Não, mas no banco tinha um no mesmo nível, cara. É uma coisa Show. impressionante. Bondade demais. Boa noite aí, pessoal. E aí, Hugo, Boa Varela, noite, tudo bem? Sérgio. Tudo ótimo. Boa noite, boa Vocês noite, estão boa noite. trabalhando a Sabe que beça hoje, né? cara, tá muito legal isso. Eu tava falando pro Hugo agora, eu quero que o Varela fale sobre isso também. Pô, essa história de fazer uma live seguida da outra é trabalhoso, é loucura, né? É meio insano. Mas é legal, cara. É legal porque a gente mergulha muito, né, dentro do tema, né, nesse sentido. Verdade. Cara, o Sérgio, eu não sei se eu contei isso pra você, o Sérgio intermediou um encontro muito importante aqui pra mim, cara, porque foi um encontro com uma ex-professora minha que se converteu, cara. Ah, é verdade. Cara, mas o Sérgio ele até riu na hora, porque eu fiquei igual criança, assim, que alegria, cara, isso pra caramba. Aí eu troquei uma ideia com ela, foi, pô, maravilhoso, cara. Eu falei com ela, falei que tá numa alegria aqui, vai te procurar aí. Mas a Sabe ocasião foi que muito boa, né? Pô, uma conversão dessa natureza é sempre muito bom de ver, a gente fica muito feliz. Demais, demais. e só pra gente dar uma descontraída, a gente tava na adrenalina da outra live aqui ainda. O, vocês viram que o Thomas entrou na live ali, né? Aí ele, Thomas secando o Grêmio, que o Thomas colocou numa frase ali, ninguém entendeu nada. Aqui já é Natal, e eu entendi, entendeu? Aí ele mandou um WhatsApp que o Grêmio tomou 3-1 do Bahia agora. E olha, dificilmente escapa do rebaixamento. E disse, cara, tu tá no meio da live, tu me desconcentra assim, tio. Thomas é sensacional, cara. Aquele ali é secador de verdade. Esses dias eu mandei pra ele um áudio do meu pai. Meu pai disse assim, ó, eu prefiro que o Grêmio perca
do que o Inter ganha. Então, esse tipo de torcedor vai acabar. O pessoal hoje é muito Nutella, assim, né? O pessoal hoje é um torcedor, assim, de Premier, né? O torcedor raiz vai acabar, que é aquele que secava antes de torcer. Descontrações à parte, gente. Descontrações à parte, desculpem. Vamos encaminhar para o tema aí, que o Sérgio foi convidado por nós para participar dessa live, que eu tenho certeza que nós vamos falar de um tema, de um clássico de Natal, que de algum modo as pessoas têm no imaginário essa história, né? No modo, assim, talvez os mais jovens hoje não tenham tanto contato, né, com essa história, ainda que tenha adaptações do cinema, bem recentes até, Os Fantasmas de Scrooge, né, feito pelo Jim Carrey, né? Não sei se é da Disney esse filme. Mas tem uma série de adaptações, a Christmas Carol, que é um conto de Natal do Dickens, que é alguém que tem uma influência enorme sobre o Chesterton, tem uma influência enorme sobre esse imaginário natalino que alcança a época do início do século XX e que, de alguma maneira, viaja para os Estados Unidos, essa influência. Então, ela cria ali o imaginário que a gente vê no cinema, na literatura americana, né? Então, os filmes de Natal americano sofrem, de alguma maneira, a influência desses elementos, né, dessa história do A Christmas Carol, um conto de Natal do Dickens, e que faz com que o próprio Chesterton eleja o Natal como um período fundamental na sua vida. Como nós falávamos ontem, nós falamos um pouco na outra live agora anterior, Chesterton no Natal, por exemplo, de 35, ele cita um trecho, né, do Salve Regina. Isso está dito no livro Convertidos Literários, do Peirce. Convertidos Literários. E ele cita um trecho que diz que o que temos depois do exílio? Chesterton já está mais velho, já está doente, já está convertido à Igreja Católica, a sua esposa Frances também. Chesterton não tem filhos biológicos, mas por exemplo, tem uma menina que é sua secretária, que depois ela acaba sendo como sua filha. E ele tem uma paternidade sobre uma série de escritores, de pessoas que queriam estar perto dele. Ele faz amigos padres desde muito cedo. E ele vai, então, aprofundando essa amizade e sempre trazendo o tema da Igreja Católica, sobretudo o tema da Eucaristia, né? Esse aspecto é o aspecto que brilha aos olhos de Chesterton, que o coração dele é muito envolvido por esse mistério, pela celebração natalina, quer dizer, tão cultivada, tão adornada, tão cuidada pela Igreja Católica, e pelo mistério do Cristo Eucarístico. A confissão, a indissolubilidade do matrimônio, tudo isso são elementos que vão fazendo com que Chesterton ele perceba, poxa, eu sou católico. Um pouco pela graça, um pouco pela providência, quer dizer, pela graça e pela providência é tudo, desculpe falar essa bobagem. Mas também pela sua ação pessoal,
nas épocas de Natal, ele reúne na sua casa, né, dentro do núcleo familiar, dentro daquele ambiente onde ele sabe que ali mora a experiência humana última, né? A vida humana acontece dentro do lar. Agora a gente parou aqui a live que estava anterior, eu fui ali na sala, a Jaque está nauseada porque está grávida. A gravidez da Jaque, os primeiros 3 meses é como uma doença, pobrezinha. Ela fica muito mal. E o Guilherme está ali, estava puxando o pijama dela, quase tirando a calça dela, ela tentando fazer uma comida ali. Já é tarde, já era para ele estar dormindo. O Guilherme desregulou muito os horários dele depois da gravidez da Jaque, depois que eu também fiquei um tempo de férias, meia culpa. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, o Chesterton ele traz para dentro de casa essa experiência do Natal e ali ele fica ruminando, ali ele fica meditando sobre a experiência humana, a eternidade e todo esse vínculo com a simbólica católica, ao ponto de que então, como eu falei em 1921, no Natal de 21, 6 meses antes dele fazer a primeira comunhão, de ele então entrar de fato na Igreja Católica, ele escreve no dia de Natal ao Padre O'Connor, dizendo que ele precisava encontrar o padre porque ele queria falar sobre aquela coisa, que é aquele assunto importante que está dentro dele sendo remoído, dentro dessa atmosfera natalina, né, dessa experiência natalina que ele sempre cultivou. As pessoas, quando tu lê a biografia, quando tu lê a própria biografia do Chesterton, tu vai percebendo de algum modo o quanto ele era uma pessoa muito querida. Isso é interessante, né? As pessoas assim, cuidado com aqueles que não têm assim às vezes não parecem ser um pouco daquilo que dizem ser, né? Porque o Chesterton de fato ele era muito querido. Não, tem gente que às vezes não é muito bom em relações, parece, não sou tão querido assim. Não é sobre esse queridismo de parecer simpático o tempo todo, não é sobre isso. As pessoas queriam ouvir Chesterton, queriam estar perto dele, queriam uma opinião dele, queriam passar o Natal na casa dele. Padres, por exemplo. Tá? E ele bebe desse mistério, dessa literatura de um conto de Natal, que é um grande clássico, que eu acho que a gente tem muito para meditar, né, sobre o Scrooge, sobre o Marley, sobre os fantasmas, sobre... Dá pra fazer oração com aquilo ali, cara. Segue, Hugo. Agora é com vocês. Pô, não, eu só tava fazendo... Não, mas é que eu tava louco tá? quando vocês falassem alguma coisa para eu passar a bola. Cara, sabe o que é legal? É que tu começou falando sobre como que mais ou menos todo mundo que tem aqui mais ou menos a mesma idade, assim, né? Um pouco mais novos, um pouco menos, de alguma maneira tem um conto de Natal no seu imaginário, né? Eu não sei como que vocês foram introduzidos a esse livro, mas eu fui de um jeito muito engraçado. A primeira vez que eu tive contato com essa história, e mesmo esse primeiro contato, ele foi suficiente para marcar a minha visão sobre o Natal e sobre muita coisa, foi com o Natal do Tio Patinhas. Não sei se vocês já assistiram. Sim. Mesma coisa comigo. O Tio Patinhas, em inglês, é Uncle Scrooge. O nome dele É verdade. Scrooge. E assim, e é exatamente aquilo, assim, a essência tá ali já. Né? Os espíritos, né? Natal passado, Natal presente, Natal futuro. E quando eu fui ler o conto, assim, eu posso dizer para você que é uma afirmação meio forte que eu vou fazer. Mas é a história mais bonita que eu já li. É uma coisa, assim, de uma... Sabe? Por isso que eu falei que dá para fazer oração com aquilo, sabe? Você pode refletir sobre a sua vida, você pode meditar, né? E acho que sobre isso o Sérgio tem muito a dizer, né? Porque
meditação é a área dele. Porque cada frase, cada contextualização, cada descrição ali é uma coisa... sabe, não é uma pura experiência literária. Não que isso seja pouco. Mas aquilo faz a gente ter uma experiência religiosa mesmo. E o Nando comentou um negócio na live passada, falando sobre, por exemplo, sobre o Capra, que às vezes as pessoas de hoje assistem o filme e consideram uma coisa muito simplória, uma história muito, muito simplesinha, né? Muito água com açúcar e tal. Isso já revela uma doença do espírito contemporâneo. Que é a mesma coisa que pode ser dita sobre o Conto do Natal. As pessoas podem ler aquela história, né, com final feliz e tudo mais, crianças e tal, todo mundo fica feliz, e ficar naquela coisa assim, que coisa bobinha. Cara, se você acha isso bobinho, tem uma coisa muito errada com você. E você precisa de cura, sua alma precisa ser curada. Porque ali não é a simplicidade que toca o fundo da alma humana. Se não toca na sua alma precisa de tratamento, de cura. Não estou falando de tratamento psicológico, de cura espiritual mesmo. Mas, na verdade, eu só queria fazer um comentário para introduzir, mas... Não, foi ótimo. Ótimo. Varela. Me parece que acontece, Hugo, é que as pessoas não estão atentas. Bater nessa tecla aí de novo, né? As pessoas não estão atentas. E o Chesterton, ele cita muito nos seus livros aquilo que ele chama de espírito de Natal. Há um espírito, algo que ronda. Vai chegando essa época do ano, alguma coisa está acontecendo, né? Alguma coisa está para acontecer. E não precisa entrar no conhecimento da própria história do nascimento do menino Jesus. É necessário apenas que esteja atento para perceber o que está acontecendo nessa época. Você começa, de certa forma, a observar que sua vida vai ganhando um tom de seriedade. Você vai olhando para dentro. Você vai rememorando coisas da sua vida nesse período. Você vai pensando a sua existência atual. Você vai prestando atenção em como você está vivendo nesse momento. E você, de certa forma, ao repensar a sua própria vida, você também almeja algo futuro. Esse é o espírito do Natal. E quando você traz para o evento que dá origem ao que nós chamamos de Natal, que é o próprio nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, aí a coisa fica mais evidente. Você tem a profecia do acontecimento, que faz ali uma relação com essa memória que nós apelamos, né? Nos apegamos da nossa própria vida. Então, existe uma memória do nascimento do Cristo enquanto profecia, né? No tempo, na realidade temporal, você tem um surgimento do Cristo. Mas você tem, naquele exato momento, a rememoração de tudo que foi o preparo para o nascimento de Cristo em termos de profecia. Você tem o próprio nascimento do Cristo, que é o ato, a luz que ilumina. Agora a escuridão se dissipou. E você tem essa visão futura, que é a esperança. A partir de agora é um novo mundo. A coisa está iniciando agora. E esse espírito de Natal que o Chesterton tanto cita nos seus livros, creio que tem a ver com isso. E que também é relatado no próprio conto do Dickens. O espírito do Natal está rodeando o personagem principal do conto através dessas três figuras. Creio que não seja à toa passado, presente e futuro. Creio que seja dessa forma que o ser humano repensa sua própria existência pessoal. Porque toda vez que o ser humano abre a boca para contar uma história, ele conta por passado, presente e futuro, que é o que caracteriza uma história humana, né? Então, se a gente fosse procurar uma relação entre aquilo que nós conseguimos ler em Chesterton, relacionado ao Natal, e o conto do Dickens, ou seja, buscar uma relação entre Chesterton
e Dickens talvez esteja por aí, nessa questão de viver o espírito do Natal. Né? A gente pode ir para um plano mais ordinário, inclusive. Né? Por exemplo, quando nós vamos festejar o Natal, geralmente a família se reúne em uma casa. Observe as pessoas. Você consegue encontrar ali uma tia que não consegue disfarçar uma amargura. Percebe? Sempre tem esse personagem no dia do Natal. Você consegue ver as crianças correndo para lá e para cá, que traz essa questão da criança, do menino, dessa alegria efusiva que o Natal também traz. E você tem também essa questão da esperança. Vai ter aquele momento que as pessoas estão ali falando algo que não tem a ver apenas com a memória, mas com algo esperançoso. A partir daqui, vamos repensar nossa própria existência. Vamos melhorar os nossos laços. Vamos começar a prestar atenção nessas coisas pequenas, mas que são importantes e essenciais. Né? Então, eu creio que essa questão do passado, presente e futuro, da história narrada, desse espírito de Natal que nos faz rememorar nossa própria história e vislumbrar capítulos novos para a nossa própria vida, eu creio que seja isso que o Chesterton está chamando de espírito do Natal. Né? E que é bem simbolizado e sintetizado, obviamente, no tema central que vem de toda a eternidade, que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de repente, eu acho que a gente pode começar por aí, né? Sérgio, por favor, querido. Olá, vocês são muito cultos, cara. Eu fico meio acanhado aqui. Vocês começam a falar de cinema, de literatura, eu não sei onde que eu coloco a cabeça. Aham. Falsa humildade é Não, eu pecado. tô falando a verdade. Não tô brincando, não. É verdade. Tô falando a verdade. Vamos deixar assim. Mas assim, eu me lembrei aqui, vocês falando, primeiro eu me perguntei, que é uma coisa que eu sempre me pergunto, quer dizer, essa coisa do espírito de Natal, ele é notável. Eu acho que dificilmente a gente encontra uma pessoa que tenha assim, que seja minimamente aberta à realidade, que não perceba que alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece, a gente não sabe direito o que é. E a palavra espírito cai muito bem aí, porque o que é espírito, né? A escritura designa espírito por vento. Quer dizer, é um negócio invisível, mas que se move e se move abraçando as coisas, né? Contagiando as coisas, contornando as coisas. E você não sabe, realmente você não sabe de onde que ele veio. Olha, nem eu vou interromper o Sérgio, cara. Esses tempos eu fui falar sobre, eu falei espírito do nosso tempo para alguém. A pessoa não conseguia entender. E ela achava que era um negócio assim transcendente, um negócio assim do espírito, algum espírito, alguma alma vagando. Desculpe eu te interromper, Sérgio, só porque se quiser aprofundar um pouco mais sobre esse elemento do espírito, eu acho interessante, porque às vezes, como isso, alguma coisa da linguagem vai se perdendo a cada ano, eu acho interessante aprofundar sobre isso. Por favor, desculpe, pode retornar. Não, imagina. Quanto mais vocês me interromperem, melhor. Para mim. Mas essa confusão existe. A gente tem dificuldade o próprio fato da escritura designar o espírito por vento é feito em razão da nossa dificuldade de inteligir um negócio tão avesso ao mundo físico, né? Quer dizer, é alguma coisa que está aí, mas não apresenta nenhum sinal de que está aí, pelo menos não apresenta nenhum sinal sensível, assim, físico, de que está aí, né? Mas na raiz mesmo do seu ser, quer dizer, naquela parte do seu ser que você mesmo também não consegue se posicionar direito, parece que acende ali uma chama. Um negócio ali que acende, né? Alguém soprou ali uma brasinha que tinha ali, aquilo ali de repente acende, mas você não sabe o que está acontecendo exatamente. E você pode tentar atribuir isso às várias linhas causais, que hoje são inúmeras. Você pode tentar atribuir isso à publicidade, ou aos presentes de Natal, ou aos enfeites na rua, ou ao fato das famílias estarem reunidas. Mas não passa um Natal sozinho para você ver.
Faça um Natal só. É Natal do mesmo jeito. Se você não for um homem puramente psicológico, para ficar lamentando não estar com a família ou com não sei o quê, você vai perceber que é Natal do mesmo jeito. Quer dizer, tem uma presença que se coloca para a gente e se coloca na raiz, naquele ponto onde a gente está enraizado no espírito mesmo, que é um ponto inacessível. Então, assim, é uma coisa inacessível que toca a parte inacessível de cada um de nós. E a gente fica meio bobo, querendo expressar isso de algum modo. E quando, na verdade, o conto, uma coisa muito interessante do conto é isso, é que, se eu não me engano, no momento ali que a viagem conduzida pelo fantasma do Natal presente, ele vai descrevendo uma série de situações muito banais e muito pouco significativas, assim, de um ponto de vista ordinário, onde esse espírito aparece assim de uma maneira muito clara. Quer dizer, é uma reunião em torno de uma lareira, é uma pessoa dizendo para outra Feliz Natal, é uma chacota seguida de um desejo, um voto de Natal para o chacotado. São coisas assim muito ordinárias, muito simples, mas que, como é o que parece, o Dickens captou esse espírito, ele sabia do que estava falando, assim como Chesterton sabe do que está falando, isso transparece nas palavras dele. Ele conseguiu fazer isso transparecer de uma maneira muito clara. Quer dizer, esse negócio tão inacessível, né, ele é maximamente acessível num Feliz Natal. Entendeu? Que uma pessoa dá para você. Se você tem essa abertura, né, se você tem essa abertura para captar o incaptável, para não querer segurar esse negócio que vem quando ele quer, a hora que ele quer, entendeu? E te dá te toca ali na raiz do seu ser e vai embora. Né? Então, quer dizer, existe um negócio, existe uma presença. Tá? E essa presença, por mais obscura que ela seja, ela parece que... Ela é muito parecida com o menino Jesus, que veio ao mundo numa manjedoura. Quer dizer, naquela cidade de onde não poderia sair nada de bom. Né? Naquele lugar onde ninguém podia, não tinha espaço em lugar nenhum para poder recebê-lo. Quer dizer, a dimensão humana estava totalmente fechada para ele. E ele vai lá num lugarzinho escondidinho, no escuro, tá? No lugarzinho, no coxo onde o boizinho come. E ali nasce aquele menininho, que, na verdade, é a razão disso que a gente está falando. E que já indica isso. Quer dizer, é uma coisa muito pequena, muito frágil, que nasce, que está oculta de todo mundo. Tá? Que você não vê. Mas que, de algum modo, permeia, né? Permeia as ações mais simples e mais banais nesse período. Né? E como a graça, o Nando falou da graça, como a graça, uma outra coisa que eu lembrei, na medida que vocês iam falando, é que como a graça pressupõe a natureza, tem uma passagem, se eu não me engano, no livro dos Provérbios, que diz o seguinte: o homem sábio, ele escolhe o momento de agir. Quer dizer, ele não age reativamente. Ele não age respondendo imediatamente às coisas. Ele espera as coisas acontecerem. Ele espera as coisas acontecerem. E no momento oportuno ele age. Quer dizer, no momento em que a natureza está mais bem disposta para receber aquela ação dele, é aí que ele age. Isso é a coisa mais difícil que tem de você fazer. Né? Quando a gente vai educar os nossos filhos, por exemplo, a gente vê, no geral, a gente está reagindo ao comportamento deles. Quem consegue se enraivecer com o filho na hora certa? E não na hora que você ficou com aquela raivinha, com aquela impaciência animal que a gente tem. Então, quer dizer, você agir na hora certa, você esperar a condição apropriada para você infundir uma ordem naquela circunstância, é muito difícil. Mas o sábio age na hora certa, ele escolhe o momento de agir. E se a gente entende esse sábio como sendo o próprio Deus, tá? É claro que ele escolheu nascer no momento certo, no momento cósmico certo. E parte do que a gente sente, quer dizer, o fato desse espírito se manifestar tão bem em todos os elementos cósmicos que estão envolvidos, seja no clima, e pouco importa se você está na Europa ou se você está no Brasil, não é exatamente o inverno. O inverno não é capaz de reter isso, embora ele tenha escolhido nascer lá por uma questão específica.
Mas assim, o fato das condições cósmicas, sociais, familiares, serem tão se colocarem de uma maneira tão bem disposta para receber a graça nesse momento que é o Natal, né, é fruto dessa escolha prudente e sábia que Deus fez ao nascer nessa época. Veja que coisa interessante. Cristo nasceu justamente no momento em que ocorria a mais longa noite do ano. A noite até então estava aumentando. Tá? Isso é muito central. Isso é muito central. Por favor, Sérgio, mergulhe nesse elemento que eu acho central demais. Assim. E a partir do momento em que ele nasce, a noite começa a diminuir, os dias começam a aumentar. Ele escolheu nascer naquele momento ali. Solstício de inverno, lá na região lá da Europa, Ásia, etc. Então, e ele já está dizendo para a gente alguma coisa. Ele escolheu esse momento, não é à toa. E a história do Dickens mostra isso. Porque, se a gente pensar bem, ela é uma história de contrição. E essa escuridão que aumentou até um limite a partir do qual ela não poderia, se não virar a luz, é a contrição, que é o início de tudo. E sem a qual, essa alegria da qual a gente está falando e que a gente experimenta no Natal, tá? Ela é pobre, ela é perdida, ela não existe. Ela vai se converter numa alegria puramente social, comercial, ou seja lá o que for. E tem a ver com esse elemento do passado que o Varela falou um pouco. Se a gente levar isso para a clave da individual, isso tem a ver um pouco com esse elemento do passado. Quer dizer, você faz uma espécie de recapitulação do que você foi até então. E você vê que o que você foi até então era noite. Era noite. Era o homem velho que estava ali dentro. Porque é sempre o homem velho. Num certo sentido, é sempre o homem velho. Por isso que o Natal tem todo ano. O Natal tem todo ano porque é sempre o homem velho e a gente tem que sempre nascer de novo. Então, a contrição ela é justamente esse elemento de sombra que existe na nossa vida e que, quando ela chega a um determinado limite, ela não pode se converter em luz. Ela não pode senão se transformar num dia que vai começar a crescer a partir daquele momento ali. E essa alegria ela é de uma natureza diferente de qualquer outra alegria. Ela não é uma alegria derivada de algo externo que você está possuindo. Porque o que é o homem velho? O que é essa escuridão que aumentou tanto até esse ponto? Essa escuridão que aumentou tanto até esse ponto é a mesma coisa que aquelas correntes que prendiam como é o nome dele mesmo? O parceiro do... O Marley. O Marley. Essa sombra, tá, que aumentou até não poder mais, são aquelas correntes pesadíssimas que estavam segurando ele. E ele faz, no livro, ele diz que as correntes do amigo dele... eu caí, será? Opa, voltou? Eu acho que eu caí, porque todos vocês desapareceram para mim. Pode continuar, tá. Sérgio. Ele faz uma referência às correntes do amigo dele, dizendo que elas são fabulosas, que elas são muito grandes. A impressão que dá é que elas são maiores do que a dele. E, no entanto, o amigo dele se converte. A personagem principal se converte. Eu não tive tempo de reler a coisa detalhadamente, tá? Então eu estou falando aqui de modo bem geral do conto. Então, essa sombra, que ela é o quê? O que tinha naquelas correntes? Tinha um monte de objetos, né? Tinha um monte de objetos pendurados ali, que representam, no certo sentido, o nosso apego às coisas do mundo. Né? O nosso apego a essas coisas do mundo, que vão criando um peso dentro de nós. E é esse peso que vai aumentando até um determinado tempo, que acontece a mesma coisa que aconteceu no Gênesis. Estava tudo escuro e, de repente, a luz se faz. Então, aparece uma luz pequenininha ali. E a alegria que nasce dessa contrição, quer dizer, a alegria que nasce desse rompimento com essa sombra, com essas correntes, é exatamente o que o Chesterton chama de espírito de Natal. Você vê que naquele famoso texto dele, onde ele fala do espírito de Natal, no final ele fala, é um espírito de liberdade. E essa liberdade não tem a ver com as coisas externas. Ela é uma liberdade interna. É porque você está sendo tocado e está encontrando aquilo que em você já é livre. Porque não depende das coisas externas. Esse é o homem novo. Esse é o dia que vai começar a nascer a partir dali. Então, assim, eu sei que essas coisas
elas não são imediatamente perceptíveis, assim. As pessoas não pensam nisso ao pensarem no espírito de Natal. Mas se a gente meditar um pouquinho nisso, tá? A gente meditar um pouquinho, a gente vai ver que é isso que está acontecendo. Em graus muito variados, é claro. Tá? Não dá para a gente... nós não somos animaizinhos e Deus não está controlando uma máquina, né? Então, cada um vai vivenciar, vai ter essa experiência num grau diferente. Tá? Mas a impressão que dá é que o Natal é o tempo cósmico, onde Deus está chamando a atenção de todo mundo para isso. E por isso todo mundo sente isso um pouquinho. Parece que todo mundo é convidado, nesse momento, a falar o seguinte, olha só, tem uma carga aí, e existe dentro de você algo que é livre dessa carga. Experimenta essa região um pouquinho. Aí Deus vai lá e toca nessa região. Isso é o espírito de Natal. E todo mundo experimenta isso um pouquinho naquele momento. O que cada um vai fazer com isso a partir dali, durante o ano que vai se iniciar, é outra história. No geral, as pessoas jogam fora aquilo ali. Mas me parece que o Natal é esse momento e que o espírito de Natal é isso. É um momento em que Deus, assim, ele dá oportunidade para todo mundo ter essa alegria que nasce do coração contrito. Né? Que é uma coisa paradoxal, mas é uma coisa assim terrivelmente bela, terrivelmente salutar. Uma alegria que nasce do coração contrito, porque o coração contrito, né, é justamente aquele ponto máximo onde o homem velho não pode mais se sustentar dentro de você e aquele bebezinho começa a dar os primeiros gemidos ali dentro. Ele começa a dar uns gritinhos ali dentro, assim. E aí quem tem ouvido para ouvir que ouça. E cuide, e nutra, crie, eduque esse menino ali para frente. Não sei se eu fui muito prolixo aqui, mas é da natureza da minha profissão. Hugo, Varela, vamos lá. Eu só queria... Tem muita coisa, né? Vocês falaram umas coisas que inspiram muito. Conectando um pouco o que o Varela falou com o que o Sérgio falou, essa coisa até meio Julián Marias, né? De passado, presente e futuro, né? Essa perspectiva que o Varela trouxe para a vida, para a própria experiência de vida nossa e tal, com esse olhar simbólico cósmico que o Sérgio trouxe. Se você parar para pensar, essa estrutura, a gente pode colocar ela até de maneira da própria vida espiritual. Você pensa o passado como o momento pensei na palavra aqui, mas agora me fugiu, mas o olhar para o passado como a anamnese, né? O presente como exame, o exame de consciência, né? E o futuro como prospecção, como olhar para frente. E isso eu não consigo não remeter ao sacramento da confissão, né? Que é errado falar em predileção, né? Não é predileção a palavra certa, mas eu tenho um certo carinho especial, porque a confissão ela é muito natalina, se a gente entender desse jeito. Ela é um momento em que a gente se dá conta de toda essa escuridão, de todas essas trevas, e com o espírito contrito, né, com o coração contrito, eu permito que a luz nasça de novo e eu vislumbre um horizonte luminoso a partir de agora, no futuro. E é como dizer assim, em cada confissão há uma festa de Natal. E é interessante que o Natal seja precedido pelo tempo do Advento, que carrega ao mesmo tempo uma esperança e um certo espírito penitencial de recolhimento. Ou seja, é muito semelhante as duas realidades, são muito semelhantes as duas realidades, porque de certa forma elas estão comunicando a mesma coisa. E a possibilidade que nós temos de, vamos dizer, de ser aquele Scrooge ali que
se deu conta, de repente, de todas as oportunidades que perdeu, de fazer um bem, de se entregar, de ser caridoso, que foi ali se amarrando aos os objetos, são os mesmos objetos que ele se apega, né? Ao cálculo, às fichas, a firma, todas essas coisas assim. Eu posso me soltar desses grilhões, de repente. E a partir de agora eu já não estou mais preocupado com aquelas coisas que vão compor minha corrente, mas eu quero me soltar dessas correntes e me conectar com as pessoas. Ou seja, eu quero compartilhar a luz, compartilhar aquela alegria. E é interessante porque quando você lê o conto, a sua alma faz esse itinerário. Ou seja, você passa por aquele... É uma iniciação aquilo ali. Aquilo ali é uma iniciação. Isso. Exatamente. E você, se você lê, parafraseando Varela, com atenção, né? Se você está atento, né, com A maiúsculo, você participa dessa iniciação. Se você não está só como espectador ali, você vive aquilo na sua vida. Assim. Não tem como tu fechar o livro assim e, pô, legal, li uma história maneira aqui, sabe? Não tem como tu fazer isso. Se você tiver mínimo de atenção, você sai transformado da experiência. E eu acho até que esse é o tipo de livro que tem que ser, sabe? Tipo assim, o pessoal hoje já faz o ritual de quaresma, de assistir o... Eu leio todo ano, cara. Eu leio todo ano. Eu leio todo ano. Eu leio o filme, o livro todo ano, quer dizer. Isso que eu ia falar, ou seja, ao mesmo tempo que hoje em dia você tem essa coisa de assistir o filme do Mel Gibson na Semana Santa, eu acho que reler o Conto de Natal no período do Advento é uma experiência que as pessoas deviam começar a fazer. Não, é uma experiência que te situa. Quer dizer, se tu tá ainda um pouco distante dessa atmosfera, tu retorna. É porque me parece o que a gente se esquece. A gente volta ao Scrooge toda hora. A gente se esquece. Então a gente precisa disso. A gente precisa... Assim, é engraçado, né? Porque chega a ser óbvio, né? Tipo, eu sei, tá? Eu sei. Fui tocado pelo espírito do Natal. Eu sei. Passou o dia 25, dia 26, dia 27, entrou o mês de janeiro, ó, você vai esquecendo. E daqui a pouco, carregando corrente de novo. Daqui a pouco, procurando detalhe nas coisas. Daqui a pouco, apegado novamente ao material. Então, se não tem esses ciclos de lembrança para nos despertar, a gente não vai despertar. Isso é o princípio, né, da ação da providência. De certa forma, existe algo na minha ação livre, mas é necessário a ação direta de Deus para sempre me relembrar de quem eu sou. Né? Então, me parece que a gente criando, ou repetindo, melhor dizendo, esses ritos, né? Essas retas que são dadas como uma grande ferramentaria divina para nos lembrarmos de quem nós somos, quando a gente se aproveita dessa ferramenta, a gente fica mais humano. A gente volta a existir como ser humano. Né? Então é necessário, me parece, que não só a atenção, mas também a capacidade de ser tocado por aquilo e você rememorar quem você é de fato. Eu sou um ser humano. Eu tenho uma dignidade de pessoa. Eu tenho que existir de fato. Né? Eu tenho de prestar atenção nas coisas. Então, me parece que é isso, né? O conto, ler o conto, reler o conto nesses períodos, para relembrar. É a ação do próprio Deus. Por meio Eu vou viajar aqui um pouquinho. Do artista, né? Desculpe, Varela, segue, desculpe. Não é isso. Cara, eu vou viajar aqui. O Varela tocou num ponto central que a liturgia, a gente depois eu acho que eu quero que vocês falem sobre isso. Eu tenho certeza que o Sérgio tem muito a dizer sobre isso. Mas a comunicação, a gente se comunica de modo simbólico. Pronto, tá?
A gente se comunica de modo simbólico. A gente está aqui numa live entre amigos, bom evento que eu organizei aqui junto com os guris. Entretanto, de algum modo, a gente está, né, se tu olhar os nossos cenários aqui e tal, o Varela está num lugar mais neutro ali, que às vezes é onde dá para fazer mesmo, né? Quer dizer, a gente está comunicando alguma coisa, né? Tem uma imagem lá que eu estou vendo ao fundo no cenário do Hugo, né? E não conheço a casa do Hugo, mas consigo fazer ali uma perspectiva de presença, uma perspectiva tridimensional, uma perspectiva do ambiente que se faz pela maneira que ali estão dispostas as coisas. E eu lembro, isso eu falei até no outro evento, né, do Carmelo. Eu me lembro que aquela narrativa de Santa Teresinha, quando fala do velório da sua mãe, aos 4 anos de idade, onde ela consegue, não sei se vocês já tiveram a experiência de ler a História de uma Alma, e aí ela vai contando com detalhes como foi o velório, como foi a experiência de olhar a esquife, o tamanho da esquife, a face das irmãs no velório, como elas se movimentavam. Ela tem uma memória que eu acho muito bonita ali. Ela conta que teve um momento em que as irmãs se colocaram uma ao lado da outra, em ordem cronológica, né? Da mais velha para a mais nova, né? No velório. E ela com 4 anos de idade. Isso tem algumas pessoas que têm esse dom, essa graça, essa experiência, desde muito cedo, essa atenção. Uma das frases do meu Instagram, ali, quando tu abre ali a minha página, não que seja uma grande referência aquilo que eu falo, mas não estar atento à vida tem um alto preço. Né? Então a gente percebe que a comunicação simbólica ela é algo assim fundamental. Quando nós conseguimos começar a pensar assim e exercitar isso, né? Não só de maneira que é passiva, mas de maneira ativa, né? A gente consegue, então, melhorar em provas, melhorar na leitura, melhorar quer dizer, em cada vivência de cada acontecimento. Né? Me corrijam se não for isso aí. E aí, queridos, o Natal e a missa, o Corpus Christi, a Paixão de Cristo, né? A Igreja Católica sempre procurou o adorno, quer dizer, toda aquela representação simbólica que a gente vê dentro de uma igreja. Pega uma catedral antiga, né? Tu não consegue captar tudo que está sendo comunicado. Ele não tem como. Tu não tem condições, cara. Né? Então, ao ponto de que isso, e eu temo que isso se perca, porque quando tu perguntava, por exemplo, eu tenho uma irmã que ela faleceu ela fazia aniversário no dia 25 de dezembro, ela faleceu já. Faleceu de câncer. E a gente poderia aqui em casa, simplesmente no Natal, né, dizer, é uma data difícil, a gente lembra do aniversário da Mana, e ficar nisso aí, que é o que acontece com muitas pessoas, que quando chega o final do ano, Natal, vem aquele sentimento de lembrar das coisas difíceis e não se aprofundar nessas memórias. Mas a igreja, ela oferece esse monte de símbolos para nós, essa riqueza simbólica, justamente também no Natal, né? Para que a gente consiga fazer demarcações muito claras desses acontecimentos, nestas datas, nesses períodos. Né? E ao ponto de que
o ideal, quer dizer, uma pessoa um pouco mais atenta deveria, por exemplo, lembrar como foi o último Natal, muito melhor do que como foi o último Carnaval. Né? Deveria, porque ali tem uma série deveria ter uma série de acontecimentos simbólicos, representações que fazem com que a memória ela permaneça, ela fixe na alma de algum modo muito mais perfeito, mais concreto. Então a comunicação é simbólica. Eu tenho sobrinhos de 5, 6 anos, né? Às vezes eles não sabem ler, eles não conseguem fazer a leitura fonética, mas eles conhecem as palavras. Isso é interessante. Eu não sei que idade tem os filhos do Sérgio. Então ele conhece a palavra. Quer dizer, ali tu vê, é interessante mais que o simbolismo está acontecendo de maneira muito, muito real ali. Eu tava, desculpa. Vai lá, Sérgio, vai lá. Eu tava não, falando, segue que depois eu termino. Eu estava dando uma aula hoje para um aluno justamente sobre simbolismo. E eu dizia para ele o seguinte: a vida espiritual se passa na nossa inteligência, quer dizer, no intelecto, né? E a nossa vida ordinária se passa no corpo. Então a gente está assim, tem uma metade na Terra e uma metade no céu. E a ligação entre essas duas coisas é uma coisa complicada. É uma coisa complicada. Por isso talvez é tão fácil as pessoas admitirem uma separação radical entre isso, né? Elas têm a vida delas cotidiana e, sei lá, de vez em quando vai lá na igreja, domingo vai na igreja e reza, etc. Mas falta uma substância, falta uma ligadura entre essas duas coisas. É claro que essa falta de ligadura, ela é um problema histórico, como a gente sabe da história, ela deriva ali do início da modernidade, onde essas duas realidades foram separadas definitivamente e o mundo foi esvaziado justamente dessa dimensão simbólica que ele sempre teve, da antiguidade até pelo menos ali o século XV. Né? E eu dizia para esse aluno que a função do símbolo é exatamente essa. É espiritualizar o corpo e corporificar o espírito. Ele cria a possibilidade, ele diminui a distância entre o mundo espiritual e o mundo corporal. De tal modo que você consegue ficar imerso no espírito. Você consegue ficar imerso nessa realidade espiritual. Que, no geral, está muito distante, a gente não sabe direito. Né? A gente vai rezar, é uma coisa muito opaca. Né? A gente vai viver, é uma coisa muito fragmentária a nossa vida. E isso tudo dificulta a nossa experiência do sagrado. E por que o simbolismo é uma linguagem tão favorável para o ser humano? Porque tudo que o ser humano entende, ele entende a partir da imaginação. Então você tem um elemento ali que é a imaginação, que faz a ligação da inteligência com o corpo. E você tem do lado de fora um mundo, uma natureza cheia de sinais, como o Nando está dizendo, cheia de signos, completamente semiótica. O mundo está emitindo informações para você o tempo inteiro. O mundo está emitindo informações para você o tempo inteiro. E essas informações devem ir para a sua imaginação. E a partir da sua imaginação, você deve começar a entender o que elas querem te dizer. Porque elas não são gratuitas. Elas não são, na verdade, a própria palavra informação é inadequada hoje. Elas são uma linguagem mesmo, é um discurso. Se você começa a entender essas coisas, vai começar a acontecer uma coisa muito interessante. Você vai começar a perceber que a sua vida se espiritualiza ao mesmo tempo em que o espírito se materializa para você. É por isso que Cristo é o símbolo dos símbolos. A encarnação é o símbolo por excelência. Porque é um símbolo real. Se Deus é o simbolizado por excelência, porque tudo em última instância simboliza e fala de Deus, os céus e a terra cantam a glória do Senhor, Cristo é o símbolo por excelência. Porque ele sintetiza tudo ali nele. Enquanto o ser humano ele sintetiza o cosmos inteiro, enquanto Deus ele sintetiza tudo o mais. E a encarnação demonstra exatamente isso. Não tem mais espaço vazio entre o céu e a terra. As duas coisas estão milagrosamente anexadas definitivamente para sempre. E o Hugo falando dessa questão da confissão, eu citei aqui que o livro descreve claramente um processo de iniciação, não de uma iniciação ocultista e institucional, etc., mas a iniciação humana. A iniciação humana, aquela que Cristo veio e rasgou o véu e falou, pô, é isso aqui, ó. Isso aqui é ser humano. Iniciação é simplesmente a forma ideal de ser um ser humano. Eu me lembrava, enquanto o Hugo dizia,
da história mesmo relatada no Evangelho do nascimento de Cristo. Um pouco antes, o que está acontecendo politicamente na sociedade quando o menino Jesus nasce. O imperador tinha determinado um recenseamento de todo o povo. Ele estava contando, ele estava analisando e contando todo mundo. Falou, todo mundo tem que se apresentar aqui para dizer quantos filhos tem, onde moram, quais são os bens, e etc, etc. E São José estava justamente indo fazer esse recenseamento, quando ele se desloca. Esse recenseamento, tá, é um símbolo muito claro, tá, é um símbolo muito claro do exame de consciência. Todo exame, e o que acontece, tá, o que acontece no conto do Dickens? Se não um processo de recenseamento. O fantasma do Natal passado, né, ele conduz o sujeito até lá, quando ele era criança, e vai trazendo, e vai mostrando para ele o que a vida dele foi se tornando, por culpa dele mesmo. O discurso ali de uma parece que uma ex-namorada dele ali, que Sim. no final mostra muito bem isso. É o que você fez com isso aqui. Ó. É a corrente que você está construindo. Isso é o recenseamento. Quer dizer, você está voltando lá atrás e fazendo um inventário da sua vida. Assim, ó. Você está fazendo um inventário. Esse inventário, o que você tem que fazer? Você tem que entregar na mão do imperador. O imperador aqui, o imperador é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Então você entra no confessionário, você entrega tudo isso na mão do imperador. Assim. César Augusto, Augusto. É um símbolo claro pelo nome, é um símbolo claro do Cristo. É uma figura do Cristo. E você entrega para ele. E a partir daí você vai... a Virgem Maria, que é o símbolo dessa alma já fecundada pelo Espírito a partir da contrição. Quer dizer, a partir da contrição, a Virgem Maria simboliza essa alma já fecundada por esse Espírito. Ela começa a ter dores de parto. Quer dizer, aí é a tristeza da contrição que começa a aparecer. Quer dizer, e essa tristeza é muito bem expressa no conto também. Quando ele manda se eu não me engano, o último fantasma, ele fala assim, não, para. Não, já entendi, peraí. Só me diga uma coisa, né? Dá para eu consertar tudo isso? Ele está desesperado, né? Ele diz, eu já sou diferente. Eu já nasci de novo. Eu só preciso ser tirado desse ventre aqui agora. Que é o meu passado, que é o homem velho. Aí, daqui a pouco ele acorda no quarto novo e já é o homem novo ali. Já é o homem novo e ele começa... Então você vê, é uma alegria que vem da contrição. Isso é claro, é uma alegria que vem da contrição. Por isso que toda a oração e o espírito de Natal, que a gente está falando aqui, nada mais é do que... O que acontece no Natal? Todo mundo é colocado num estado favorável para a oração. É isso que acontece no Natal. O Natal, cosmicamente, ele bota todo mundo num estado favorável para a oração. O que a gente vai fazer com isso é uma outra coisa, mas Deus dá essa colher de chá para a gente aí no Natal. Né? E o que antecede a boa oração, o que antecede, o que cria em você a receptividade para esse espírito, é você se entristecer com um homem velho. É você se entristecer com um homem velho. Né? E aí a Virgem Maria, com essas dores, né, de parto, porque o homem novo quer nascer, mas ainda não é a hora dele nascer. Né? E por que ainda não é a hora dele nascer? Porque o homem velho ainda está ali, as correntes ainda estão ali. Né? Aí, daqui a pouco, ela entra numa espécie de forno alquímico, que é uma gruta. Ela entra na gruta, né, que é um símbolo claro desse recolhimento, dessa introspecção, na qual a transmutação vai ser feita. Aí ali dentro nasce o menino Jesus, naquela caminha pobre, né? E os animais que representam justamente os nossos instintos, pelos quais nós nos tornamos apegados ao mundo e criamos as nossas correntes, se curvam e dobram seus joelhos para aquele menino que nasceu ali. Então, quer dizer, ali tem uma iniciação também. Segue. Quer dizer, ali tem uma iniciação também. Perfeito. Eu quero trazer um elemento mais do conto mesmo, para a gente poder trabalhar aqui, e já vou passar para vocês. E aí eu acho que vai corroborar com isso que o Sérgio estava dizendo. Por exemplo, né, o Scrooge, né, o Ebenezer Scrooge, que é o nosso personagem principal. Quer dizer, a gente está ali no hemisfério norte, frio do caramba, né? O conto vai mostrando para nós o quanto está frio, o quanto realmente é um dia muito frio, é um dia da noite mais longa e é um dia
gélido, e ele é essa pessoa, essa figura gélida. Ele não tem muita diferença da natureza ali. A natureza está acontecendo e ele está acompanhando só a natureza. E ao passo que nada, quer dizer, ele atropela todo mundo, como a natureza faz. Quer dizer, se agora começar o desabar aqui o prédio por sei lá, um tornado, não tem o que a gente fazer. A natureza, ela atropela mesmo, tá? E ele tem essa representação. E tem um símbolo que eu gosto muito que é sobre os fantasmas e a figura dos fantasmas. Porque o primeiro fantasma, ele é uma figura etérea. Não sabe se é uma mulher, se é um homem, se é um velho, se é um idoso. A pele parece de criança. Porque no passado, quando a gente não estava, de fato, prestando esta atenção, é tudo meio misturado. A gente não sabe muito bem onde estão as coisas. Né? Então, é uma figura etérea, uma figura que não tem, assim... não sabe se é um anjo. É uma figura assim, que não tem muita qualidade de informação. Porque desde o momento em que nós não estamos atentos, estamos apenas caminhando com a natureza, a gente não sabe muito bem onde é que estão as coisas. Quando aconteceu, como foi. Ou quer dizer, quando se tu é uma pessoa que só vive de acordo com a natureza, tu sabe ali quando é que é verão, quando é que é inverno, mas tu não sabe muito mais coisas do que isso, assim, né? Tu te guia por elementos muito menos específicos, certo? Por memórias menos específicas, por sentimentos, por figuras. O segundo fantasma, ele é um fantasma simbólico demais. Ele tem uma tocha na mão e ele tem uma coroa de azevinho, que representa a coroa de espinhos. Quer dizer, ele ali, de alguma maneira, o presente é a figura do Cristo. É o momento, é o do agora. A conversão, e essa figura é a mais pessoal. É a mais pessoal. É o fantasma que mais tem uma relação de pessoa com ele. Se for perceber no diálogo, né? Como é que é? Ele é sorridente. Sorridente. Porque é o Cristo. O Cristo é o agora. O Cristo é a pessoa da relação. O Cristo é o presente. O Cristo é o momento. A conversão não é para amanhã. É para hoje. E ele é o doador da alegria natalina, né? Com a tocha. Ele vai passando a tocha, né? Isso. E o terceiro fantasma, já vou liberar para vocês aí. O terceiro fantasma, ele é a representação da morte. E a representação, quer dizer, e a morte, e a figura da morte, num primeiro instante, ela é somente assustadora para quem está desatento. A figura da morte, somente assustadora no primeiro. Mas a gente vê que quando ele retoma a vida, quer dizer, ele nasce de novo, ele vê que aquele fantasma, de fato, não é só assustador, mas ele é um fantasma que de alguma maneira dá a condição para ele de ele retomar a própria vida, a partir de agora, quer dizer, a morte chegou, existe um momento final, vai existir um momento final. Ele dá sentido, né, Nando? E eu preciso retomar. Indicador. Eu preciso, porque assim, exatamente, ele vai se indicando, ele não fala. Ele não fala. Ele vai apontando. Porque ele dá sentido, exatamente. Quer dizer, então, esse símbolo que o Dickens coloca para nós, ele é muito rico. Muito rico. Eu não consigo alcançar. Né? Então, vou deixar para vocês um pouco. Não, eu fiquei muito inspirado com essa conversa toda sobre símbolos. Eu até peguei um negócio aqui. Porque o que acontece? A gente, vamos dizer, são vários símbolos. Você tem um macro símbolo, né, que é a encarnação. Ou seja, esse ponto de conexão entre o espírito e o corpo, né? Ou seja, de alguma maneira que vai redimir o corpo. E tem no livro do Schelling, que é Filosofia da Revelação, tem um trecho que ele fala assim, olha só, que ele fala que
aquilo que o homem por si mesmo não era capaz de fazer, e que Cristo não era por si necessitado. Isso mesmo Cristo fez no lugar do homem, portanto, também para ele. Cristo tomou diante de Deus o lugar do homem, revestiu-se dele, cobriu-o, por assim dizer, de modo que o Pai não visse mais no homem o próprio homem, mas Cristo, o Filho. E aí ele vai para a ressurreição. A ressurreição de Cristo foi a prova decisiva do caráter irrevogável da reencarnação. Perdão, da encarnação. E de que ele não reservou da sua divindade, nada além da disposição de ânimo divino, a vontade divina, só por meio da permanência livre da humanidade, inclusive depois da morte. Só por meio disso o Filho induziu o Pai a aceitar novamente o ser humano nele. E com isso, o ser humano em geral. A ressurreição de Cristo é um fato decisivo de toda a história mais elevada e certamente incompreensível do ponto de vista comum. Ou seja, o que a gente está diante aqui no mistério do Natal, no mistério da encarnação, é justamente desse nascimento do Cristo em nós. Diz que ele, ao se revestir de nós, ele nos concede a dignidade divina. E isso é um acontecimento que tem efeitos em escala cósmica. E aí eu ia puxar para o segundo ponto, que é o que o Nando estava falando da liturgia. O calendário litúrgico, eu arrisco dizer assim, o mundo está de pé porque existe liturgia e calendário litúrgico. Muito bom, sensacional. Como o Sérgio estava bem apontando, a pessoa pode não ter muita noção de nada, está sozinha, não sei o quê, mas ela pega aquilo ali. Ou seja, aquela presença do efeito cósmico do nascimento do menino Deus, ela atinge todos nós. Porque isso não é um acontecimento na história profana, isso é um acontecimento na história eterna. É um acontecimento que não aconteceu, mas acontece. E isso, cara, esse negócio é muito maravilhoso. Os efeitos, eles são sentidos na pessoalidade em escala cósmica, ou seja, você tem o microcosmo e o macrocosmo aqui se comunicando e transmitindo aquela simplicidade da própria vida humana, da doação, do amor, a doação mais radical que existe. Está tudo perfeitamente colocado. O efeito da história litúrgica é tão grande que se você pegar, inclusive, algumas datas profanas que algumas pessoas colocam, dia do professor, dia do não sei o quê, são dias de santos que daquela profissão. Por exemplo, dia do professor é dia de Santa Teresa d'Ávila. Você tem, é sempre uma tentativa de, mesmo, vamos dizer, com estratégias de tentar profanizar a coisa, você mantém o ritmo litúrgico vivo. Mesmo todo o jogo comercial de publicidade e de presentes e de compras de Papai Noel reafirma a glória da encarnação. É tão impressionante, por exemplo, nesses dias da liturgia, a gente leu o Trium Puerorum, né? O cântico dos três jovens, separado lá do livro de Daniel. Ou seja, toda a criação cantando a glória de Deus, ou seja, esse espírito de alegria que toda a criação, que nós, que as coisas, tudo, independente da própria decisão voluntária. A coisa simplesmente acontece. E nós somos completamente tomados por aquilo ali. Isso é maravilhoso. Varela, vamos lá, Varela. Chico. Não, então, o que o Hugo colocou muito bem. Eu acho que isso tudo acontece porque Deus é ato. É a ação. Ele não existe. É porque, sei lá, às vezes a gente cai no erro de fazer uma interpretação da realidade apenas pelo prisma humano histórico, né? Como se a nossa vida fosse uma linha, seguindo sempre para frente, como se não tivesse uma ação que vem do alto, uma ação na vertical, né? E como Deus age na vertical,
E isso transfere para nós, dentro da nossa horizontalidade, como uma beleza, uma verdade, né? Porque Deus é ato. Ele é a única causa que, de fato, tá agindo no mundo. Todas as outras são secundárias. Então, é óbvio que, dentro da liturgia, tudo é reordenado para ela. Porque é um ato divino que rompe de cima para baixo. E o que vai acontecendo aqui na nossa horizontalidade é reajustar essa verticalidade. Porque, obviamente, quem criou tudo foi Deus. Nada vai sair dele. Então, me parece que é por aí. Agora, um outro ponto, só para deixar a bola aí depois para o Sérgio, que é a gente também meditar sobre o amigo, o sócio. Amigo não, o sócio do Scrooge. Marley. Arrastando correntes. E ele diz, olha, não deu tempo para mim. E agora eu vou ter de arrastar correntes por toda a eternidade. Praticamente ele deixa isso solto. Então também existe uma reflexão em relação ao antinatal. A morte, a escuridão total. Né? Então tem algo aí também de desespero. Tem uma meditação sobre o rico e o Lázaro aí também, né? Isso. Sim. Mas só Desculpa, Varela, conclua. Eu acho que essa questão também do desespero, acho que também a gente pode trabalhar, porque é uma espécie de antinatal, né? É você negar, você tá na hospedaria festejando e negar o nascimento de Cristo na gruta. E qual é a definição de desespero que o livro dá? Ele diz, aquelas almas ali que perderam, como Marley, estão desesperadas porque querem fazer o bem na Terra, mas não podem nunca mais. Exato, exato. Puxa Esse vida. tem que ser tocado. E puxa para uma meditação. Eu lembrei que a tradição cristã ela coloca 3 vindas de Cristo. Né? Uma que já houve, uma que há e uma que haverá. Né? E isso me parece, eu não sei se... Eu não conheço o Dickens suficiente para saber o grau de acuidade ali que ele foi montando o simbolismo da coisa. Mas é Você sabe que possível. o Dickens escreveu essa obra por dinheiro, cara. Ele estava devendo. Ele estava devendo até o pescoço. Maravilha. Foi encomendada só. Mas com esse negócio de simbolismo acontece uma coisa curiosa. Depois que você assimila a coisa, depois que você pega o jeito, tá? É igual o instrumento musical. Depois que você pega o jeito, sem querer você está trafegando dentro dela e o que você diz passa a ser simbólico. Isso realmente acontece. Dívidas e problemas financeiros. Você não precisa ficar montando a coisa conscientemente, não. O discurso passa a se adaptar ao discurso, porque a realidade é simbólica. E você fala dela. Você só passa a falar dela de acordo com ela. Então, o seu discurso passa a ser mais ou menos simbólico. Agora, então, você pode colocar o passado ali, quer dizer, tem aquela referência aos natais antigos ali que ele viveu e etc. Então, você tem... Cristo veio e instituiu ali o Natal, de algum modo. Tá? Ele instituiu o Natal. O fantasma com aquela tocha, passando em situações muito pobres e muito humildes, ele dá uma derramada daquilo e aquele negócio abunda de graça, né? Aquela cena também dele com aquela espécie de cisterna ali, cheio de comida, né? É tudo muito abundante ali. Só que essa abundância é o toque da graça que vai sendo colocado em situações muito pobres, muito ordinárias, né? Uma família em volta de uma lareira, compartilhando um pouquinho de pudim ou de uma coisa assim. Isso é a vinda do Cristo atual, porque o Cristo ele nasce em cada um de nós, no presente, pela graça, né? Por essa graça, que toca onde ela encontra um presépio. Se ela acha um presépio no seu coração, ela te toca ali. Né? E o futuro é a terceira vinda do Cristo, que é o juízo, que está diretamente ligado com isso que o Varela falou. O futuro ali é o seguinte, olha só, algo vai acontecer, tá? E o meu destino eterno vai ser determinado por isso. Quer dizer, existe esse desespero, ele por um lado está ligado à morte, mas a cena do Marley no início deixa muito claro assim, a morte não é o fim. O problema não é a morte corpórea, o problema é a morte eterna. É você viver eternamente vagando por entre o mundo, sem poder fazer nada para corrigir ou para se emendar. Coisa que
o Scrooge ainda pode fazer durante a vida. Então, ali é o juízo, que é a terceira vinda do Cristo. Então, esse aspecto simbólico também parece que está presente ali de algum modo. Tá? Não sei se conscientemente ou não, mas não deixa de ser interessante. Agora, o Hugo lembrou do Canto dos Três Jovens. Eu lembrei aqui, procurei aqui rapidinho, achei no livro. Tem uma parte que, quando eu li, eu falei, isso aqui parece uma referência ao canto de louvor lá dos Três Meninos. Ele diz assim, já o homem novo já tendo nascido, quer dizer, o último fantasma já foi embora, ele está ali no quarto dele, e ele começa a dar aqueles pulos de alegria, né? E ele diz num determinado momento assim, ó como é que se lembra, como é que parece aquela oração. Ele diz assim, correndo até a janela, ele abriu e colocou a cabeça para fora. Nada de neblina nem névoa. Um frio puro, límpido, alegre. Um frio que incitava o sangue a dançar. Luz do sol dourada, céu incomparável, ar fresco e perfumado, signos alegres. Ah, glória, glória. Olha como ela tem até o ritmo daquela oração. Também não sei se é uma referência, mas quando eu li, eu me lembrei exatamente dessa oração que a gente repete na liturgia das horas, né, eventualmente. É uma maravilha. É um símbolo muito interessante do conto, é a casa do Scrooge. Uma casa grande, que era a casa do Marley, né? Uma casa com muitos cômodos. Escura. Os cômodos são usados de modo inespecífico, eles não servem para nada. Tudo é um grande vazio, ele não usa todos os cômodos. Fica dito no conto que tem muitos quartos e eles são inutilizados, né? De alguma maneira, é como se ainda a vida dele, né, antes desse renascimento, antes dessa experiência com o terceiro espírito de Natal, os lugares mais íntimos que a casa representa essa simbólica, né? Os cômodos é um lugar mais íntimo do que a casa ainda. São lugares que são divididos dentro de nós, né? Tem lugares específicos. Tem a minha relação com a minha esposa, tem a minha relação com a minha família, tem a minha relação comigo mesmo, tem a minha relação ascética, tem a maneira como eu moldo a minha vida profissional, quer dizer, os cômodos, o escritório e tal. Os cômodos, eles dizem um pouco sobre uma intimidade ainda mais específica do que quando nós falamos da intimidade do lar. E ele tem essa inespecificidade. Essa inespecificidade. Por quê? Porque, de alguma maneira, é tudo meio parecido, é tudo muito igual. É tudo muito sem um valor, assim, mesmo que sentimental. Né? Uma coisa que eu fico meio bravo aí com o pessoal Hoje a gente consegue ter acesso aos intelectuais na internet o tempo todo. E eu, por não ser não consigo entender algumas coisas que são as seguintes. O pessoal deixa muito de lado os aspectos sentimentais. Às vezes acha até ruim que a gente acesse-os ou de alguma maneira dê uma atenção muito, muito especial para eles. E quando eu acho que isso tá errado, porque às vezes dos elementos das orações, das experiências sentimentais, realmente podem sair grandes histórias. Mas, de fato, mesmo a experiência sentimental não está presente. Né? Que é muito evidente, ele corta isso desde o princípio. Então, ele só tem a sala com a lareira. Quer dizer, é o básico, é o simples. Não é nem mesmo uma vida depressiva. Porque a depressão, existe uma tentativa de trazer uma ordem para esses cômodos, ainda que não haja força, ainda que não se saiba como. Mas é uma nulidade. É um indiferentismo. É um indiferentismo à realidade, de fato. Né? Queria que vocês pudessem até falar sobre isso, se quiser. Não, eu só falei... Pô, tu tá me Não, toda vez que eu faço um comentário, tu joga. Cara, é que eu jogo mesmo. É essa a ideia, Gão. Vai lá.
Não, você tocou num ponto que vamos dizer, é minha área, de certa maneira, e pelo que eu entendi vai ser a sua também, né? Que é a própria psicopatologia, né? Ou seja, ou seja, e de certa forma, mas existe um comentário, uma conexão disso com com a religião também, porque, veja bem, o que a gente caracteriza como depressão, né? Está diretamente relacionado a uma espécie de uma experiência de tristeza, de falta de vontade e tudo mais. Mas essa própria experiência ela é presença de uma ausência. Estar deprimido é não estar bem, não estar alegre, não estar contemplando, né? Mas a indiferença ela é terrível, porque ela é muito difícil de ser redimida. A indiferença ela pode ser o correspondente psicológico do pecado contra o Espírito Santo, que é a rejeição da graça. Eu ia dizer isso. O Scrooge, ele é a figura do condenado. Ele é a figura do condenado. Muito bom, cara. E as pessoas perguntam muito isso. O pecado contra o Espírito Santo ele não tem jeito mesmo. Você já está condenado. Humanamente falando, sim. Só a graça pode te tirar disso. E o que acontece, o que a história descreve é justamente isso. É uma oportunidade dada pela graça. Dada pela graça para ele. Mas é o condenado. O cara já está condenado. Por isso essa frieza. Não é uma depressão. Quer dizer, não tem ali realmente, como o Nando falou, uma vontade de voltar para a luz. Não, tem uma aceitação da luz. Tem uma aceitação da frieza, da escuridão. E que é elevada como critério de juízo e de estabilidade, de felicidade para ele. É uma coisa terrível, é uma amargura terrível. Perfeito. E no único cômodo habitado por ele, onde existe alguma coisa ali de aquecimento, que a sala ali onde tem a lareira, ali brota um elemento do sentimento, porque o conto diz que a única pessoa por quem ele tinha sentimento na vida era o Marley. Vocês lembram disso? Está no início do conto isso. Ele é resgatado, e aí vem mais um aspecto da graça, pelo único ponto possível. Exatamente. Onde tem um foguinho aceso. Uhum. Onde tem um fogo aceso ali. O Marley era o ponto de conexão. Ou seja, era a única... Por mais mínimo que fosse, era o único ponto de conexão que refletia alguma fagulha do que poderia ser um amor. E é dali que vem a redenção. Ou seja, bem como o Sérgio falou, não vem por vontade dele, vem por uma ação da graça, vem de cima. E aquilo invade ele. Se não fosse isso, ele seria condenado mesmo. Psicologicamente, isso é muito interessante, porque a gente encontra na nossa vida pessoas fechadas dessa maneira. Pessoas para quem a luz, a verdade, elas repelem essas coisas. Não é que elas estão afastadas e privadas disso. Elas já ultrapassaram uma membrana ali, um ponto crítico, a partir do qual elas começam a repelir aquilo ali. E você acessar essas pessoas é muito difícil. É muito difícil acessar. É até possível, mas só se a graça chegar lá primeiro. Se a graça chegar lá primeiro e tocar nesse ponto, entrar nesse cômodo, né? Se aquela lareira ali for acesa, tá? Você, se tiver uma boa habilidade, você até consegue pegar lá, porque ali é o único ponto em que você vai falar com um homem novo. Quer dizer, ali é onde a transmutação pode acontecer. Né? Acessar isso é muito difícil. Mas a graça chega. Por isso que nessas condições de pecado contra o Espírito Santo, você tem que fazer o quê? Você tem que rezar pela pessoa. Reza pela pessoa. Porque a graça vai chegar. Um dia a pessoa vai falar um negócio com você e você, como um bom homem sábio, vai agir no momento correto. Né? E lá você vai puxar toda... Eu ia perguntar, porque vocês que trabalham com a filosofia, com a psicologia, o Hugo, com as ciências da alma, né? com essa...
muitas vezes eles conseguem observar, de repente, olha, eu acho que se eu puxar uma conversa nesse ponto com essa pessoa, talvez eu consiga alguma coisa, mas entre pensar isso e fazer e a coisa dar certo, é, tem muito caminho aí, né? E aí tu fica reticente, quer dizer, aquele momento já passou, já não dá mais. Tu elabora uma conversa, mas aí chega ali, a conversa não acontece daquele mesmo modo. E aí então tem que contar com a graça, de fato. Né? Tem que contar com. Não, isso tocou num ponto que é fundamental. Por que acontece? Existe toda uma questão que foi abusada pela psicanálise, que era das análises intermináveis. Né? Ou seja, o tempo da terapia ocorria sem critério. E, posteriormente, entrou o movimento contrário, que era do resultado imediato das psicoterapias interventivas, cognitivo-comportamentais e tudo mais. E hoje, até dentre os bons, né, dentre esses que estão no nosso contexto e tudo mais, muitas vezes o argumento que se usa é: eu fiz tantos anos de terapia, mas foi um story que eu vi seu que mudou minha vida e tal, não sei o quê. Só que acontece que dentro do âmbito da psicoterapia existe um fundamento, às vezes, para o tempo. Uma coisa é dita na hora errada, quando a relação ainda não foi maturada, quando a pessoa ainda não tem a abertura certa, ela não vai surtir efeito e ela pode surtir o efeito oposto. Então, às vezes, você tem uma coisa para dizer desde o primeiro dia de sessão. Só que essa coisa não pode ser dita se você seguir o princípio do homem sábio aqui que o Sérgio falou. Porque ela não vai surtir efeito, você vai gastar munição e não vai acontecer nada. Ou seja, é preciso que aquela relação se mature, é preciso que o tempo passe, é preciso que você, sim, reze pelos seus pacientes, que você espere ali que a graça entregue para você o momento que você pode colocar uma certa coisa. E aí, naquele momento exato, oportuno, que pode ser no início, que pode ser no meio, que pode ser lá na frente, que pode levar meses, que pode levar muito tempo, você vai falar e aí, sim, aí você vai ver na cara da pessoa. Aquele era o momento. Entende? Isso é fundamental. Quer ver algo que tem no livro que eu acho tem muito a ver com o que a gente está falando aqui? A gente já vai se encaminhar, pessoal, pro final em breve. Aí eu sei que tá tarde, os guris estão com 2 lives seguidas. O Sérgio tem que fazer os guris dormir aí também. Não, né? Já foram, graças a Deus. Já não, mas é que mas não tem aquela acordada. Mais tarde tem um pouquinho. Que aqui em casa tem sempre, tem cara. sempre. Então, assim, ó. Veja que o Scrooge ele já não acredita mais que alguém vai dar uma palavra para ele que vai chamar a atenção. Ele não acredita mais. Ele acha que ele entendeu já a realidade. Ele entregou para superestruturas, quer dizer, a ordem de alguma coisa. A caridade ele não estava nem aí. Que faça com as superestruturas, com os presídios, né? E as pessoas dão Feliz Natal para ele, vêm falar de caridade. Aquilo não surte nenhum efeito. Nenhum efeito. Porque, e eu acho que isso deve... Mas no final, no fundo, ele espera que alguém fale algo para ele que dobre ele. E eu acho que isso deve acontecer com vocês na experiência de professor de filosofia, de psicólogo. O paciente, o atendido, o aluno, ele te joga uma bomba e ele quer que tu responda, pô. Só que se a tua resposta for nada de muito brilhante, esse aqui não tem condições de me oferecer muito mais coisas. O Scrooge simboliza isso com tolice. Isso é tolice. Isso é tolice. Isso é tolice. E isso eu acho que a modernidade, quer dizer, o Dickens faz muito bem, a modernidade criou essa mentalidade em nós. Da dúvida antes da confiança. Ninguém tem uma palavra muito boa para me dar, porque assim, no final das contas eu tenho acesso aos livros, eu me sustento, as minhas experiências sensíveis eu já selecionei as que eu mais gosto e as que mais me atraem. Então, não tem nada muito novo para me contarem. E aí as pessoas se afundam e querem um argumento mágico. Exatamente. Exatamente. Então,
e eu acho que isso fica muito evidente também nessa analogia do Scrooge. Mesmo porque o que pega o Scrooge não é um discurso racional, que vai furar o tolice, né? Teve que ser uma ação de experiência direta do personagem principal. Uma ação divina, que foge essa lógica que ele está procurando. O tolice é uma resistência, é uma ação de resistência. Não tem mais argumento. E não é pelo argumento que vai pegá-lo. Tanto é que, olha só, a dobradiça, né, quer dizer, eu não sei se é a dobradiça ali, a dobradiça não é o nome, né? A fechadura. Sim, a fechadura. A fechadura, ela tem uma coisa uma coisa assim que aparece ali, se materializa o rosto do Marley, quer dizer, tem uma coisa ali meio transcendente, meio uma ação que não é natural e aquilo não toca ele. Não, ele duvida. E no final ele agradece. No final, quando ele sai de casa, ele passa por ela e agradece a ela. Sempre vou me lembrar de você. Muito obrigado. Ô, Nando, é análogo ao globo da escada do George Bailey. Super análogo. É muito engraçado isso, cara. Super análogo. Não, aí é que tá. Todo o nosso evento aqui... O homem novo em George Bailey também depende das orações do início do filme, né? O Varela, tu tem toda a razão, porque o George Bailey, a história do George Bailey, do Frank Capra, quer dizer que tem uma ação de um anjo e ela é muito ligada na história do Dickens. Com certeza, é um elemento muito, muito presente ali. Um conto de Natal está representado no A Felicidade Não Se Compra. Queridos, então assim, para a gente, né, não se prolongar mais, e eu sei que vocês gostariam de ficar, eu também. Uma hora dessa a gente se encontra, faz aquela carne que nunca sai, e a gente vai fazer essa conversa. Mas assim, dê uma costurada final aí, então, num conto de Natal, nesse período que a gente está se encaminhando para o início do Advento, e o quanto essa experiência, talvez, dessa meditação pode ser hoje fundamental, né, para cada um de nós. Começar pela ordem do começo, vai, Hugo. Hugão. Cara, encerramento é igual despedida, né, cara? É foda. O bom era desligar agora aqui, pronto, né? Não, cara, eu achei fantástico até a escolha que você fez dos temas, né? Tudo se conecta muito bem. Bom, primeiro eu quero fazer uma exortação a todo mundo. Façam esse ritual que o Nando faz. Leiam um conto de Natal todo período natalino, né? Uma vez por ano. É pequeno, né? Você lê isso rápido. E deixe essa experiência. Vocês viram aqui até onde a gente foi, sabe? Faça a sua experiência. Deixe esse negócio tocar vocês. Porque a gente está falando da própria estrutura da vida humana. A gente está falando de coisas que se conectam, desde os nossos aspectos mais simples e cotidianos com a própria realidade transcendente, cósmica, universal. Ou seja, a gente está falando de um negócio que tem... É o próprio toque de Deus, o toque da graça na sua vida. Ou seja... E quando a gente olhar para a gente e começar a perceber esses sinais scroogianos, né, que vão aparecer, sempre aparecem, sempre tem esses momentos de fechamento, esses momentos de indiferença. E quando a gente reparar nos outros isso também, que às vezes é o problema, porque quando a gente repara no outro, a gente tende a não ter a compaixão necessária. A gente tem que ter a atitude do personagem que a gente acabou não comentando, que é o sobrinho do Scrooge. O sobrinho. Bah, cara. Rir daquilo,
amar aquilo, encontrar graça naquilo. E eu vou estar com ele a cada Natal. Enquanto ele estiver repudiando o Natal, eu vou estar lá com ele, convidando ele para o Natal. É a santa impertinência que a gente tem que ter. É isso. Tem outro elemento que a gente não citou, que é o núcleo familiar do empregado do Scrooge também, que é muito belo ali também. Neste momento, quando a gente fala desse núcleo familiar, que é um núcleo miserável, pobre, que é aquilo que gasta não dá pro mês, né? Não... Mas eles estão, é um lar feliz, que eles rezam pela pessoa que é indiferente a eles, que não gosta deles, que quer que eles se danem de fato. Fazem um brinde a ele. E a memória desse núcleo familiar é assim: quando nós não fazemos o exercício de, no mínimo, tentar comparar a nossa vida com alguém que está em situações muito mais difíceis que a nossa, a gente está caminhando para ser um Scrooge. Né? Caminhando para ser um Scrooge. Varelão. Bem, só agradecer, foi muito bom. Eu acho que o conselho que fica, né, dessas lives que nós fizemos aí nesses 2 dias é que as pessoas tenham atenção, né, ao ler um livro, a observar a realidade, a perceber as próprias relações, ter atenção nas coisas que estão acontecendo em volta. Agora, toda vez que eu lembrar da palavra atenção, eu vou lembrar do Varela. Diminuir a... da live anterior. Mas é verdade. É verdade. Diminuir a atividade crítica, achar que tudo que acontece não tem a ver, não tem relação. Diminuir um pouco o circular do pensamento, querer argumentar menos, né, e perceber mais, prestar atenção mesmo nas coisas. Porque só assim que a gente começa a perceber o que é essencial de fato. Eu acho que o Chesterton é uma boa didática para isso, né? É isso. Obrigadão, Varela. Alô? Sérgio. Bem, eu queria agradecer o convite, me senti honrado aí mais uma vez em participar aqui com vocês. Prometo que da próxima vez eu vou assistir mais filmes, ler mais, porque... Próxima live que o Sérgio vai fazer com a gente vai ser sobre um filme. Eu vou me atualizar aí nessa área. Eu assisti muito filme durante uma época, li muita literatura durante uma época e depois eu dei uma parada. Mas assim, eu tenho uma memória razoável, lembro de muita coisa. Mas queria agradecer de coração, tá? É sempre muito bom falar com vocês e a experiência de reler e rememorar e avaliar esse conto foi muito, muito significativa. E assim, se tem algo que eu pudesse deixar aqui de comentário final, é o seguinte: esses 2 personagens, o Chesterton e o Dickens, eu não conheço muito bem a história do Dickens, o Chesterton eu conheço alguma coisa, mas pela obra deles, você percebe que eles não poderiam escrever o que eles escreveram se eles não soubessem que a graça não é uma coisa que você pode reter. Não é você que encontra ela, é ela que te encontra. O que você pode fazer é aprender a se tornar disponível para ela. E eu acho que só que isso é um trabalho, é uma ação meio passiva, entendeu? É uma ação assim que você não faz muita coisa, você tem que deixar de fazer algumas coisas quase, para você se tornar disponível, porque ela está batendo na sua porta o tempo inteiro. Eu me lembrei, eu dei umas passadas nas páginas do conto para lembrar. E eu me lembrei muito do Diário de um Pároco de Aldeia, que é um livro extremamente, assim, vamos dizer assim, tem uma monotonia ali, tem uma coisa cotidiana, um drama Bernanoso, né? interiorano ali, esquisito, mas que você vê que a graça está gotejando ali, entendeu? Tem uma infiltração da graça muito sutil que dá uma doçura para tudo aquilo que está acontecendo, por mais insignificante que seja aquilo ali. E no final, a última frase do livro é: tudo é graça. Tudo é graça. Então, assim, tudo é graça. A graça está presente o tempo inteiro. Nós é que nos ausentamos, porque não conseguimos nos colocar naquele ponto, onde tem aquela lareira ali dentro da gente mesmo, onde tem ali um lugarzinho pobre, onde a gente encontra o nosso lugar, porque a gente não é ninguém.
A gente não é nada. Então, aprender a se tornar disponível para a graça, porque ela quer isso mais do que a gente mesmo. Né? Isso é uma grande coisa. Não é tão difícil, mas não é tão fácil também. É como qualquer outra coisa na vida. Só basta a gente dar atenção a isso e gastar a energia que a gente gastaria para passar no vestibular, por exemplo. Não é diferente. Obrigado. Muito bom, muito bom. Pessoal, eu agradeço vocês, agradeço o Varela, que está desde ontem aí nessa jornada de live comigo aí. Participou de todas até aqui junto comigo. Grande amigo, pessoa assim muito oportuna, né, na minha vida, nesse trabalho aqui que eu faço no perfil. E acompanha o Varela, quem não acompanha aí, pessoal. É realmente muito bom assim, a gente ter contato com a sabedoria do professor. E fico muito grato, cara, mais uma vez pela tua parceria e tua presença, porque amanhã na live tu não tá de folga, vamos dizer assim, né? Amanhã não, no domingo. Domingo. Tá de folga. Amanhã é outra história, né, Varela? Amanhã é outra história. Amanhã vamos ver se emplaca a coisa, né, cara? Vamos ver amanhã se o Renatão levanta a taça ou não. Por isso que não tem live amanhã. Não, nada disso, cara. Nada disso. A gente tem que fazer a leitura da realidade, né, Hugo? Não tem que fazer, pô. E agradeço ao Hugo também, a presença, assim, sempre também muito oportuna, meu amigo, meu irmão. E também contribui demais aqui para, né, a gente vai formando aqui vai criando um corpo, um trabalho que eu faço aqui no perfil, justamente também pela presença do Hugo e do Varela, e que pela providência, que pela graça a gente acabou se encontrando e a coisa, né, vai acontecendo assim de modo muito especial. E então, mais uma vez, muito obrigado, Hugo. Domingo está escalado, tem trabalho, então, né, vamos tocar mais uma live juntos aí. A gente vai falar da simbólica, o Sérgio, do Natal Pop domingo. Legal. Tema meio que assim, um pouco inexplorado, eu acho, às vezes, sabe? Acho que tem bastante coisa para falar sobre isso. Porque, de alguma maneira, a gente tá imerso nessa realidade do Natal Pop, né? Então, como é que faz, né? Como é que a gente vai fazer, né? Não dá para ignorar absolutamente isso, ou não dá para repudiar também. Será que é de todo mal? Será que não é? Amanhã, domingo, a gente vai conversar. Então, obrigado, Hugo, né, mais uma vez, meu querido. E professor Sérgio, muito obrigado. Muito preciso, né? Volto a dizer da outra vez que o Sérgio esteve presente conosco aqui no evento, não se escapa nada assim, né, das palavras, muito bem pensados os argumentos, com certeza faz com que a gente possa fazer meditações altas, profundas, de maneira simples, de maneira muito clara. Então, Muito que Deus obrigado. abençoe teu ministério, teu trabalho. Acompanhem o Sérgio, por favor, pessoal. Então, ficamos por aqui agora, tá? Mas domingo a gente está de volta. Natal de Chesterton, então, esse evento que abre o advento aqui no perfil. Né? E prestem atenção, né, na vida, na realidade. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, gente.